Geologia aplicada à engenharia. O que é rocha? Na natureza, a gente encontra diversos tipos de minérios e minerais, como o quartzo, o feldspato e a mica, por exemplo. Esses materiais são encontrados separadamente, mas quando encontramos juntos, num conjunto, a gente pode chamar esse conjunto de rocha, como é o caso do granito, que é feito por esses três materiais. Existem três principais tipos de rocha: a rocha ígnea, a rocha sedimentar e a rocha metamórfica. A rocha ígnea é formada através do resfriamento do magma, o resfriamento direto do magma. A rocha sedimentar é pelo interperismo das outras rochas. São fragmentos das rochas que são depositados em algum lugar, geralmente em lugar baixo, ao longo dos anos, que se solidificam e geram novas rochas. E a rocha metamórfica. Essa rocha ela é uma rocha que, através de um processo químico e físico, pela pressão e o calor, ela transforma alguma rocha em outra. Então, esse é o processo metamórfico. O que são as rochas magmáticas? Elas podem ser geradas de duas formas: as plutônicas e as vulcânicas. As plutônicas são quando o magma se solidifica nas profundezas, no subsolo. Então ela demora mais para resfriar. Pode haver dela se demorar menos, mas geralmente ela vai demorar mais que as vulcânicas, que se resfriam instantaneamente. E dessas rochas, a principal diferença é que quando ela demora muito para resfriar, ela cria cristais mais definidos, e quando ela demora menos, ela fica mais um conjunto conforme a imagem, que essa é um basalto. E característica da rocha magmática é a dureza, ela é uma rocha muito resistente. Rocha metamórfica. Geralmente ela é encontrada mais em áreas de contato de placas tectônicas, onde tem uma pressão maior. Ela, conforme a imagem, ela tem umas linhas bem definidas, que é onde ocorre essa pressão. Então a gente consegue ver o sentido que a pressão operou. Ela tem uma estrutura mineralógica diferente, e ao contrário da rocha sedimentar, não ocorre o fragmento da rocha, e sim a reorganização mineralógica dela. As rochas sedimentares são formadas através do intemperismo. Então são os fragmentos da rocha que se depositam, pode ser em lago, em algum lugar mais baixo, e conforme o tempo vai passando, ela vai se compactando no ambiente e vai formando uma rocha, vai se solidificando. Ela é mais esfarelenta do que as demais rochas. Ela é uma rocha mais frágil. Ela é compactada, então ela tem um teor de compactação maior do que as demais. Com isso, chegamos na geologia do Paraná. Se analisarmos a geologia, o mapa, fica bem claro como foi a formação das rochas e como é na prática. Então, as rochas ali da Serra do Mar, que ficam mais à direita, que são as em roxa, são as rochas mais antigas do estado. O que dá para ver quando a gente vai para a Serra do Mar, dá para ver que elas são as mais antigas, e elas formam uma barreira de sedimentos. Então, entre ali o escudo, que é chamado de escudo atlântico, entre esse escudo, que são as Serras do Mar, e a cordilheira que fica no Chile, foi se depositando ao longo dos milhares de anos diversos sedimentos que se compactaram
e formaram a cadeia geológica. Foram formando rochas sedimentares ali no centro do país. Então, nas periferias tem as montanhas, tem a Serra do Mar, e no centro tem as rochas sedimentares. E por que é importante estudar a geologia na engenharia? Com ela, foi possível estudar como se são formadas as rochas e como elas se comportam. Conseguimos ver o solo, como o solo se comporta, qual rocha que ele é originário de qual rocha. Então, com isso, a gente consegue ver na prática como calcular uma fundação, por exemplo. Então, é feito um ensaio de solo. Aqui no Brasil, a gente usa muito o SPT. E com esse ensaio, a gente consegue determinar qual é o método da fundação que a gente vai utilizar, se é estaca raiz, sapata, como que a gente vai fazer, e dimensionar com a rigidez desse solo. Com esse ensaio, com o resultado do ensaio, a gente consegue dimensionar certinho o solo, a fundação necessária. Com a geologia, a gente também consegue fazer o estudo de estabilidade do talude. Então, a gente consegue ver a litologia, que é definir as características físicas e químicas das rochas presentes no solo que a gente vai analisar para fazer o talude. É possível ver a estrutura geológica, e que são as camadas rochosas que tem e quanto que elas suportam. E também a gente consegue ver com os ensaios a presença de água subterrânea. Então, os lençóis, onde passa a água, e tudo isso é necessário para calcular a estabilidade do talude. Outra aplicação da geologia na prática é para dimensionar os pavimentos. Então, a gente estuda o solo e consegue ver a caracterização do solo. Então, é quanto que ele precisa ser compactado, qual é o tipo do solo, se precisa tirar o material que tem embaixo para fazer um pavimento duradouro, né? Um pavimento que não vai estragar com menos de 10 anos. E a gente consegue estudar a topografia, que entra também em geologia, a topografia do local. Como eu já falei anteriormente, a gente, conhecendo a geologia, a gente conhece também a formação rochosa. Então, nas serras a topografia é mais acidentada. No decorrer do continente ela acaba sendo mais plana, mas também tem seus aclives e declives. E também a gente consegue definir qual material é o melhor para o aterro, né? Quando a gente tira um solo orgânico, saber qual que é a compactação e qual que é o solo necessário para o nosso aterro. Com isso, chegamos nas rochas utilizadas no dia a dia, na construção civil. Então, tem a Brita 1, por exemplo, que é uma rocha magmática, que na sua maioria pode ser feita através do granito e basalto. E o processo de comercialização dela é uma britagem que acontece. Então, pegam pedras maiores, vão quebrando ela numa espessura de 9,5 a 19 milímetros. E ela é muito usada para fazer concreto, para fazer o acolchoamento de fundações. Então, fazem um colchão de brita, famoso na obra, para colocar o concreto da fundação em cima. Uma outra utilização das rochas é para contenção de gabião. As rochas mais utilizadas são o granito, o basalto e o gneiss, que são pedras magmáticas em suas maiorias. E eles usam por causa da sua dureza e são resistentes à erosão também. Então, ao longo do tempo ela não vai se deteriorar tão fácil. E o processo de
de comercialização é parecido, só que a britagem é maior, né? É mais fácil, né? Você quebra a rocha em menor número, em grãos maiores. Outra rocha também utilizada é o gabbro. Ela é uma rocha magmática. Ela geralmente é para tráfego pesado, então ela é utilizada para pavimentação. A rua mais antiga de Campo Largo, uma delas aqui da minha cidade, ela é feita com esse material. Ela é uma rua que raramente precisa de manutenção e é um material que para sua comercialização também precisa de uma britagem, que é uma britagem maior do que a Brita 1, por exemplo. E é isso, muito obrigado pela atenção.